Você está pronta para acabar com a luta com o dinheiro? Não no próximo mês, não no próximo ano, mas agora. Então você precisa saber disso. O dinheiro não é seu mestre e a luta não é sua professora. Disseram a você que o esforço é a resposta, que a disciplina vai te libertar, que a escassez é algo do qual se sobe com estratégia e trabalho duro. Mas eu te digo hoje, nenhuma dessas coisas tem a chave. Sua palavra tem. Sim, sua boca tem mais a ver com seu dinheiro do que seu currículo jamais terá. Porque o dinheiro não é governado pelo trabalho. Ele é governado por lei. E a lei divina não responde à correria. Ela responde à declaração. Ela se move por ritmo, não por razão, por alinhamento, não por ansiedade. Você não está sem dinheiro por causa das suas circunstâncias. Você está sem dinheiro por causa das suas declarações. Você diz o que vê, em vez de falar o que deseja. Você descreve a montanha em vez de lançá-la ao mar. Mas você nunca foi chamada para relatar aparências. Você foi chamada para comandar resultados. Então eu falo com você agora, espírito com espírito, e digo, não há poder no dinheiro. O poder está na sua palavra sobre o dinheiro. Se você fala a partir do medo, o dinheiro foge. Se você fala a partir da verdade, o dinheiro flui. Não é a emoção que transforma a sua vida. É o alinhamento verbalizado. Esta é a frase que muda tudo. E não é um truque mágico nem um consolo poético. É arquitetura espiritual. Uma fórmula que encerra a guerra interior com a provisão e te coloca em acordo divino. Você quer saber qual é a única frase que encerra a luta com o dinheiro para sempre? Então prepare seu espírito, porque eu não estou aqui para te motivar. Eu não estou aqui para confortar seu ego. Eu estou aqui para falar a lei à sua escassez, para te mostrar que o dinheiro não tem mente própria. Ele obedece à voz da fé. Você não corre atrás do dinheiro, você o chama. Implora por provisão, você a espera. Você não conquista descanso, você o herda. Então abandone a velha mentira de que a escassez é sagrada, que a luta é necessária, que o dinheiro é suspeito. Essas são sombras lançadas por aqueles que esqueceram o Filho da Verdade. Sua virada não começa quando seu salário chega. Sua virada começa no momento em que você diz: eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Essa frase será a linha divisória entre o velho você e a nova lei, entre a ansiedade e a abundância, entre o esforço e a expressão. Você está pronta para entender por que essa única frase pode dissolver uma vida inteira de medo financeiro? Então chegue mais perto. Vamos passar para a segunda parte. A lei espiritual explicada. A lei da substituição. Você não pode manter o medo e a verdade na mesma mente. Um deve ser substituído pelo outro. Esse é o funcionamento da lei da substituição. E até que você domine essa lei, sua relação com o dinheiro continuará dividida, instável, confusa. O mundo te treinou para falar o que você teme. Eu não sei como vou conseguir. O dinheiro está curto. Nunca é suficiente. Essas não são observações casuais. São decretos, são contratos financeiros feitos no tribunal do espírito. E o que você decreta, você experimenta. O que você espera, você incorpora. Mas a lei da substituição diz: onde antes habitava o medo, agora pode estar a verdade. Quando você fala a frase: eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada, você não está dizendo palavras bonitas. Você está realizando uma cirurgia divina. Você está tirando a energia do medo dos seus ombros e colocando-a no altar da inteligência divina. Você está dizendo: eu não carregarei o que nunca fui projetada para suportar. É o Cristo interior, a consciência divina, a presença interior que faz o trabalho. Você não precisa saber de onde virá o dinheiro. Esse não é o seu departamento. Seu papel é recusar-se a carregar o fardo e, em vez disso, reivindicar a bênção. Vamos examinar a lei através das Escrituras. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22.
O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Essas não são metáforas, são garantias metafísicas, mas elas exigem substituição. Você não pode receber provisão enquanto estiver agarrada ao fardo da escassez. Você não pode abrir as mãos para a abundância enquanto estiver com os punhos cerrados em pânico. Toda vez que você pronuncia a frase, está fazendo uma troca. O medo é substituído pela fé. O fardo é substituído pela bênção. A limitação é substituída pela lei. Imagine sua mente como um jardim sagrado. O medo é uma erva daninha. A verdade é uma semente. A frase é a pá que arranca a erva daninha e abre espaço para a semente. Mas você precisa pronunciá-la diariamente. Você precisa cultivar o solo da sua consciência até que o novo crescimento se torne inabalável. Não há exceções para essa lei. Se você a pronunciar com fé, ela funcionará. Se você a pronunciar com repetição, ela crescerá. Se você a pronunciar diante da dúvida, ela dominará. Você não está sendo punida pelo dinheiro. Você está sendo convidada à soberania mental. E o convite soa assim: eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Diga isso agora. Fale em voz alta e sinta a mudança. Não na sua conta bancária, mas na sua vibração. É aí que todo o dinheiro começa. Agora vamos nos aprofundar na prática e passar para a parte 3. Instrução na verdade. Apresentando a frase única. Agora eu te dou claramente. A frase única que encerra sua luta com o dinheiro não está escondida. Não é complicada. Não é reservada para a elite espiritual. É lei e é simples. Diga agora comigo. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Isso não é uma sugestão poética. É legislação divina. Deixe-me destrinchar isso para o seu espírito, linha por linha. Eu lanço este fardo de escassez. Você está nomeando o peso. Você está se recusando a carregar o que nunca foi seu. Escassez não é sua identidade. Luta não é sua herança. Quando você diz isso, para de entreter o medo e começa a excomungá-lo sobre o Cristo interior. Esta é sua fonte, sua mente divina interior. O Cristo interior não é uma figura da história. É a lei de Deus codificada no seu próprio ser. Quando você lança seu fardo aqui, está entregando-o ao único poder que pode realmente dissolvê-lo. E vou livre. Este é o alívio, a transação. Você não apenas abandona o medo, você entra na liberdade. Liberdade para receber, para relaxar, para se alegrar. Isso não é linguagem passiva. É a linguagem da autoridade espiritual, para receber provisão ilimitada. E aqui está a bênção. Não parcial, não provável, ilimitada. Você não está pedindo, não está esperando, está recebendo. Porque uma vez que o fardo se vai, a bênção flui como água por um canal aberto. Essa frase não é para emergências, é para domínio diário. Pronuncia pela manhã antes de seus pés tocarem o chão. Pronuncia quando a ansiedade surgir ao verificar sua conta bancária. Pronuncia antes de pagar uma conta. Pronuncia quando a dúvida sussurrar. Você não diz uma vez e esquece. Você diz até que seu sistema nervoso se alinhe. Você diz até que sua energia reflita isso. Você diz até que não esteja mais implorando para que o dinheiro venha. Você está ordenando que ele se apresente. Deixe isso se tornar seu ritmo sagrado. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Diga com calma. Diga ritmicamente. Diga até seus medos se curvem ao som. Este é o novo ritual. E ao dizer isso, não espere que o exterior mude. Deixe que o interior mude primeiro. Porque o mundo não fornece o seu bem. Deus interior fornece. E o dinheiro que você busca já está esperando pela versão de você que fala isso como lei, não como desejo.
Agora que você recebeu a frase, vamos passar para a parte 4. Palavra falada versus crença silenciosa. Porque até que sua boca concorde com seu espírito, seu mundo não pode mudar. Certamente, vamos agora falar a raiz da própria criação, a palavra. Você pode acreditar na abundância. Você pode meditar sobre riqueza. Você pode escrever sonhos de prosperidade. Mas se sua boca estiver silenciosa, seus resultados permanecerão trancados no reino do potencial. Crença silenciosa não move montanhas. Palavra falada move. A verdade é esta: nada se manifesta até que seja falado. Ele está respondendo ao seu decreto. Você pode se sentir abundante por dentro, mas se seus lábios repetem frases de escassez, medo e hesitação, seu mundo refletirá suas palavras, não sua fé oculta. A Escritura afirma isso claramente. Também decretarás alguma coisa, e ser-te-á estabelecida. Jó 22, 28. Não é pensar uma coisa, nem acreditar em silêncio. É decretar, falar, proclamar. Sua palavra é sua varinha mágica. Não seus pensamentos, não seus sentimentos. Quando Deus criou o mundo, Ele não o meditou até existir. Ele não visualizou os oceanos, nem imaginou as montanhas. Ele disse: haja luz. E houve luz. Este é o plano. Pensar é conceber. Acreditar é receber. Mas falar é criar. Deixe-me mostrar a armadilha que prende a maioria dos buscadores. Eles carregam uma crença profunda de que Deus proverá, mas desfazem isso com sua fala. Dizem coisas como: não posso pagar por isso. O dinheiro nunca dura. Sempre aparece uma conta inesperada. Essas não são frases inofensivas. São profecias financeiras. Cada palavra é uma semente, e o solo é sua mente subconsciente. No momento em que você diz, o universo começa a se organizar para provar que você está certa. E se sua língua foi treinada pelo medo, ela sempre testemunhará contra você, mesmo quando seu espírito deseja mais. Então, o que você deve fazer? Você deve colocar sua palavra falada acima de suas emoções. Você deve declarar a verdade diante das aparências. Você deve deixar que a palavra seja mais alta que seu saldo bancário, seu cargo, sua história financeira. Aqui está seu novo mandamento. Não deixarei que minha boca traia minha fé. Porque quando sua crença é silenciosa, ela ainda está no ventre. Mas quando é falada, ela nasce em forma. Deixe-me ser clara. Crença silenciosa é visão. Palavra falada é veredito. Uma pode ser duvidada. A outra deve ser obedecida. Então pergunte a si mesma: o que você diz sobre seu dinheiro? O que você fala quando a conta chega? O que você pronuncia quando a provisão parece atrasada? Porque seu mundo não está respondendo às suas boas intenções. Está respondendo à sua verdade verbalizada. Fale escassez, e a escassez permanece. Fale provisão, e a provisão responde. O universo não está te ignorando. Ele só está esperando que você fale com autoridade. Agora, com nova consciência, vamos testemunhar o princípio em ação. Na parte 5, estudo de caso, a mulher que falou até conseguir pagar o aluguel, eu vou te mostrar exatamente o que acontece quando a crença se torna declaração e o céu corre para responder. Certamente. Vamos entrar em um testemunho vivo, a lei provada em tempo real. Ela estava há poucos dias da expulsão. Mãe solteira, professora de profissão, sem pensão alimentícia, sem família para recorrer e sem salário previsto a tempo de pagar o aluguel. O medo pesava em seu peito como uma pedra. Ela havia feito tudo o que o mundo mandou. Fez orçamento, pediu ajuda, orou em silêncio, mas seus olhos ainda caíam nos mesmos números, na mesma insuficiência, no mesmo pavor, toda vez que abria o aplicativo do banco. Então, numa noite, folheando uma cópia gasta de O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, seus olhos pousaram na frase: eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Ela não se sentia poderosa.
Ela não se sentia espiritual, mas algo dentro dela se agitou, uma pequena centelha desafiadora. Então ela se levantou na sala de estar, com as lágrimas ainda frescas nas bochechas, e falou a frase em voz alta. Não uma vez, mas 7 vezes. Devagar no começo, depois com mais força. Depois, novamente na manhã seguinte. Depois no carro, antes do trabalho. Depois, à noite, escovando os dentes. De novo, olhando para o aviso de atraso colado na porta. E de novo, toda vez que o medo começava a sussurrar. Não vai ser suficiente. Ela parou de ensaiar o medo e começou a declarar a lei. Ela não dizia mais, não sei o que vou fazer. Ela substituiu essa frase, lançou fora e escolheu a nova. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. No 5º dia, seu telefone tocou. Um ex-cliente de anos atrás havia encontrado por acaso um e-mail antigo dela. Eles haviam acabado de receber uma verba para um programa escolar e precisavam de uma palestrante para um workshop de 2 semanas. Ela poderia começar imediatamente? E sim, o depósito seria pago adiantado. Naquele dia, não foi um milagre. Foi lei metafísica. Veja, o bem dela sempre tentou alcançá-la, mas o medo estava bloqueando os portões. No momento em que ela falou em alinhamento, dissolveu a represa. Ela lançou o fardo e abriu espaço para a bênção. Isso não é incomum. Não é excepcional. É padrão divino. Deixe-me te perguntar. E se ela tivesse esperado por provas antes de falar? E se ela tivesse tratado a frase como uma sugestão em vez de um comando? E se ela tivesse sussurrado seus medos em vez de declarar sua fé? Ela teria permanecido presa. Não porque Deus estivesse relutante, mas porque sua palavra permaneceu não pronunciada. A provisão estava lá, o cliente estava lá, o pagamento estava pronto. Foi a frase dela que fez a conexão. Agora me ouça. Isso não é uma história sobre sorte, é uma demonstração de lei. A mesma lei que te governa agora. A mesma frase que pode desbloquear sua próxima provisão. Você vai esperar o medo passar antes de falar? Ou vai declarar a verdade como ela fez e observar a lei cumprir sua promessa? Vamos agora passar para a parte 6, reprogramação mental. Substitua o medo financeiro pela lei, onde você aprenderá a falar para sair do medo subconsciente e entrar na liberdade divina. Certamente. Vamos agora reconfigurar o plano interno com um único material que sustenta: a verdade. O medo financeiro não é circunstancial, é programado. Ele vive nas dobras da sua mente como um inquilino não desafiado, sussurrando mentiras que parecem lógica. Nunca tenho o suficiente. Sempre fico para trás. O dinheiro desaparece mais rápido do que chega. Essas não são apenas ideias. São feitiços mentais. E toda vez que você os repete, você os reforça. Mas o que é construído no pensamento pode ser desmontado na palavra. Você não combate o medo financeiro fazendo mais orçamento ou trabalhando mais horas. Você o desmonta declarando a verdade mais alto que a mentira. E você precisa fazer isso com ritmo, com fogo, com teimosia sagrada. Isso não é pensamento positivo. Isso é reprogramação mental. Deixe-me deixar isso claro. Seu subconsciente não responde ao silêncio. Ele responde à repetição sonora e à autoridade. Toda vez que você fala a verdade em voz alta, você traça um novo sulco na mente. Cada declaração é um novo decreto neural. E a arma mais potente nessa reprogramação é sua própria voz alinhada com a lei divina. Vamos reprogramar agora. Quando o pensamento antigo surgir, não sei como vou pagar por isso, você o interrompe com: eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Quando o medo disser: e se eu perder tudo? Você responde com: não há perda na mente divina. O que é meu por direito divino nunca pode ser retido. Quando a vergonha se infiltrar, eu já deveria ter mais, você se mantém firme e diz:
Minha provisão vem de Deus, não do homem. Sou divinamente recompensada em tudo o que faço. Veja, o medo não desaparece por evasão. Ele se curva pela substituição. Você não pode pensar para sair da escassez. Você precisa falar para sair dela. Essa é a disciplina. Toda vez que a programação antiga tocar, você sobrepõe com a verdade. Você se torna a narradora da sua nova história financeira, não a vítima da trilha emocional antiga. E a repetição não é apenas útil, é sagrada. Suas células respondem à vibração falada, suas emoções mudam com o ritmo. É por isso que Davi cantava salmos. Por isso os profetas declaravam visões em voz alta. Por isso Jesus repreendeu a tempestade com uma palavra falada. Então, eu te convoco agora. Faça suas declarações diariamente, faça com ritmo, faça como lei. Fique diante do espelho, encare a dúvida, encare o medo. E fale sobre ele até que se quebre. Seu subconsciente vai resistir no começo. Pode zombar de você, mas continue falando, porque eventualmente a mente vai ceder. Eventualmente, o medo vai rachar. Eventualmente, o programa vai reiniciar. E quando isso acontecer, você vai caminhar pelo mesmo mundo. Mas a escassez não será mais sua lente. Você verá diferente, esperará diferente, receberá diferente, porque você terá se tornado alguém novo. Uma alma alinhada com a verdade, uma mente reprogramada pelo espírito, uma boca que não dá mais espaço ao medo. Vamos agora mergulhar mais fundo no domínio com a parte 7. Comando e desafio. Fale sua provisão em voz alta. É aqui que paramos de ensaiar e começamos a governar. Certamente. Vamos agora separar a ilusão da demonstração. Riqueza falada versus riqueza visualizada. Muitos foram ensinados a visualizar riqueza, imaginar cheques chegando, visualizar a casa dos sonhos, o carro de luxo, a conta fluindo. E embora a imaginação seja uma faculdade divina, vital, criativa, poderosa, ela não é suficiente. A visualização é o plano, mas é a palavra que coloca os tijolos. Você pode fechar os olhos e ver milhões, mas ainda assim falar milhares em pó. Você pode sonhar com liberdade e ainda dizer em voz alta: não posso pagar por isso. E nesse momento, o sonho desaba sob o decreto. Veja, a visualização move o subconsciente, mas a declaração o comanda. A visualização é ensaio, mas a palavra falada é liberação. A palavra falada envia sua fé interior para o campo da matéria e diz: agora execute. Vi inúmeras almas dizerem: mas tenho meditado sobre a abundância. E quando pergunto o que tem dito em voz alta, elas se calam. E esse silêncio explica o atraso. A lei é clara. Digam assim os remidos do Senhor. Salmo 107, 2. Não pensem assim. Não imaginem assim. Digam assim. No reino metafísico, sua voz é a chave que destranca depósitos invisíveis. O espírito não espera por fantasia, mas por declaração. Deus criou com palavras, não com devaneios. E você foi feita à mesma imagem. Não confunda sentir-se rica com soar rica. O primeiro pode trazer conforto momentâneo, mas o segundo, a palavra falada, traz demonstração. É por isso que suas afirmações devem ser ditas em voz alta. Não sussurradas, não internalizadas, mas faladas na atmosfera. Porque quando você fala, alinha som, respiração, corpo e espírito. Você se torna um canal, não apenas um recipiente. E deixe-me ser clara, a visualização deve servir à palavra falada, não substituí-la. Veja o que deseja, mas depois declare como lei. Não pare na imagem. Atravesse o espelho com sua voz. Você não está aqui para ser uma sonhadora. Você está aqui para ser uma declaradora, uma demonstradora, uma distribuidora da provisão divina. Então, se você tem visualizado sem resultados, o elo perdido é sua voz. Diga em voz alta: riqueza não é fantasia, é minha forma falada. Que isso seja sua mudança do passivo para o ativo, do sonhar para o declarar, da esperança para a colheita. E a colheita sempre começa com som. Você já falou a frase:
Você já sentiu seu poder. Mas viver nela, incorporá-la, é torná-la um hábito espiritual, um ato diário de maestria metafísica. Você não diz uma vez e espera. Você diz até que as células do seu corpo obedeçam. Você diz até que a mente entre em compasso. Você diz até que sua provisão se torne tão natural quanto sua respiração. Este é o exercício da frase de 7 dias, uma aliança entre sua alma e sua fonte. Por 7 dias, fale esta única frase em voz alta com ritmo, com clareza, com precisão divina. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Cada dia constrói uma camada. Cada dia remove resíduos. Cada dia se torna um degrau na escada da escassez ao domínio. Aqui está seu ritmo em 7 partes. Dia 1. Iniciação. Fale devagar. Deixe as palavras ressoarem como sinos sagrados em seu corpo. Comece a sentir a mudança do medo para a fé. Diga de manhã, ao meio-dia e à noite, especialmente quando o medo sussurrar. Dia 2. Resistência. Neste dia, o ego vai protestar. Você vai ouvir: isso não está funcionando. Ou você está só dizendo palavras. Este é o último suspiro da escassez. Continue falando. Você não está tentando sentir algo. Você está construindo algo. Dia 3. Quebrando a casca. Agora, o exterior começa a refletir mudanças sutis. Um presente, uma ligação, uma percepção. Não duvide, é evidência. Mantenha a frase próxima aos seus lábios como uma espada desembainhada. Dia 4. Ancoragem. Você não está mais repetindo. Você está vivendo. Você percebe que ela surge na sua língua antes mesmo de pensar, sai sem pedir permissão. Você se pega dizendo isso sem esforço. Isso é a identidade se solidificando em forma. Dia 5. Aceleração. Agora sua energia se move mais rápido. Você começa a sentir ousadia. A vergonha financeira começa a cair como escamas antigas. A frase já não é esperança. É verdade em movimento. Dia 6. Transbordamento. A provisão aparece onde antes havia atraso. Você começa a receber não apenas ideias ou impulsos, mas substância, suprimento, confirmação, compensação divina, e é apenas o 6º dia. Dia 7. Conclusão. Neste dia, você fala a frase não como prática, mas como identidade. Você lançou o fardo tantas vezes que ele já não sabe mais para onde voltar. Você é luz. Você é livre. Você está caminhando na lei. Isso não é ritual. É treinamento espiritual. É como você reconfigura todo o sistema da luta. Não diga a frase pelo dinheiro. Diga para quebrar a ilusão. Diga para retornar à lei. Diga até não lembrar como era a vida sem ela. Sua palavra não está esperando emoção, está esperando consistência. E a prática da frase de 7 dias é como você se torna inabalável no espírito da provisão. Você não pode esperar o medo passar antes de abrir a boca. Você não pode esperar a ansiedade se acalmar, os fatos melhorarem ou as evidências mudarem. Se fizer isso, não está caminhando pela fé. Está se curvando às aparências. E as aparências são os mais antigos mentirosos da criação. Você precisa aprender a falar quando sua garganta estiver seca, quando seus joelhos estiverem tremendo, quando sua conta bancária sussurrar mentiras e sua mente repetir roteiros antigos. Este é o campo de batalha do domínio espiritual. Aqui está o comando. Não fique em silêncio na tempestade. Fale na presença do medo. Sua palavra não é para a calmaria. Sua palavra é o que acalma. Quando Jesus estava no barco e as ondas rugiam, ele não meditou. Ele não visualizou a calmaria. Ele falou: paz, aquieta-te. E o mar obedeceu. Por quê? Porque a lei divina não espera as emoções se estabilizarem. Ela age a partir da autoridade. E você, filha do Espírito, tem essa mesma autoridade. Mas ela só flui quando você ousa declarar, enquanto a aparência ameaça. O medo que você sente não é um alerta.
É um convite, um anúncio de que uma mentira está presente, pedindo que você acredite nela. Em vez disso, você deve declarar: eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Mesmo que sua voz trema, mesmo que seu coração dispare, mesmo que você se sinta uma impostora, fale assim mesmo. Porque toda vez que você fala a verdade na presença do medo, ensina sua alma a confiar na lei acima da lógica. E agora eu te dou o desafio. Pelos próximos 7 dias, sempre que o medo surgir, sobre dinheiro, contas, seu futuro, você deve falar essa frase em voz alta dentro de 10 segundos. Não em pensamento, não em sussurro, em voz alta. Diga: eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Diga quando a dúvida vier. Diga quando se sentir indigna. Diga quando o medo chamar seu nome e tentar te envergonhar até o silêncio. Porque é aí que sua autoridade é testada. Não na segurança, mas no fogo. Se você conseguir falar na presença do medo, o medo começará a fugir da sua presença. Ele aprenderá sua voz e tremerá. Ele saberá: esta não pode ser dominada. Esta é a lei do autogoverno espiritual. Fale diante do medo e, em breve, você caminhará por onde o medo não pode seguir. Agora que seu espírito está alerta, sua mente realinhada e seu medo exposto, vamos empunhar a espada da palavra. Estas declarações não são frases bonitas. São comandos metafísicos. Cada uma é um martelo espiritual quebrando padrões antigos. Cada uma está codificada com lei divina. Diga-as em voz alta. Deixe que ecoem no seu quarto, no seu carro, no seu templo corporal. Que cada célula ouça, que cada medo se quebre, que toda escassez se dissolva. 1. Eu não persigo dinheiro, eu o comando pela lei. Você não é uma mendiga no mercado. Você é uma criadora à imagem de Deus. O dinheiro não é seu mestre. É seu servo. E servos respondem à voz. 2. Eu falo a partir do lugar de já ter, não da ausência, não da necessidade, mas da completude. Sua palavra não busca permissão. Ela emite veredito. 3. Eu lanço todo fardo de medo sobre o Cristo interior e caminho livre na provisão. Você não carrega o peso da incerteza. A mente de Cristo dentro de você cuida da logística. Seu papel é comando espiritual. Deixe o interior fazer o trabalho pesado. 4. Minha voz multiplica o que eu toco. Cada conta que você abençoa, cada transação sobre a qual você fala, se expande, porque a energia da sua palavra reescreve o campo ao redor dela. 5. A riqueza de Deus está circulando na minha vida com facilidade, ritmo e alegria. Não com esforço, não com pânico, não com punhos cerrados, mas com ritmo, com alegria, com canto. Que esta seja a sua escritura de circulação. 6. Eu não espero por evidência. Eu falo a evidência à existência. Você não é um termômetro reagindo às aparências. Você é um termostato ajustando a temperatura do seu mundo. Fale agora. Veja depois. 7. Minha palavra falada é a riqueza. Meu dinheiro visível é o eco. Que isso encerre a ilusão. A palavra é a semente. A colheita é garantida. Não confunda o fruto com a raiz. Continue falando. Agora pause, respire, sinta o que acabou de mudar. Essas 7 frases não são apenas afirmações, são softwares espirituais. Toda vez que você as repete, reescreve o código da escassez, interrompe gerações de silêncio, desperta domínio ancestral dentro da sua própria língua. Não sussurre essas palavras. Brade-as, porque o universo não obedece à hesitação. Ele obedece à convicção. E agora você carrega o som da provisão na sua boca. Ela havia vivido sob a sombra do apenas o suficiente por décadas. Uma mulher fiel, espiritual em todas as aparências externas, generosa com os outros, mas silenciosamente atormentada pelo medo toda vez que o aluguel vencia ou a conta do mercado crescia mais do que o esperado. Ela dizimava, ela se voluntariava, ela orava.
Mas sua vida era uma negociação constante com a insuficiência. Ela havia se acostumado a dizer coisas como: vou dar um jeito. Deus vai agir de alguma forma. Dinheiro não nasce em árvore. Essas eram as frases inconscientes que moldavam sua atmosfera. Ela não percebia, mas estava sustentando a luta com sua própria boca. Ela era uma crente no espírito, mas também uma crente na escassez. Então ela ouviu uma frase minha: eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. No começo, ela chorou, não de alegria, mas de convicção. Ela percebeu que nunca havia lançado o fardo. Ela o carregava como um distintivo de sobrevivência espiritual. Então fez um voto. Por 14 dias, ela falaria essa única frase todas as manhãs, antes de seus pés tocarem o chão. Ela a diria enquanto cozinhava, enquanto dirigia, enquanto dobrava roupas. Não uma vez em pânico, mas como lei, como comando, como o novo alicerce de seu mundo. No início, nada aconteceu. Nenhum cheque grande pelo correio, nenhum doador anônimo, nenhum milagre repentino. Mas ela sentiu algo mudar no ar. Seu peito relaxou, sua respiração se aprofundou. Ela parou de verificar a conta 10 vezes por dia. A ansiedade espiritual se dissipou. E isso não foi um pequeno milagre. Foi o início da demonstração. No 6º dia, uma colega de trabalho com quem ela mal falava se aproximou e disse: não sei por que sinto que devo fazer isso, mas recebi um contrato paralelo e preciso de alguém em quem confie para lidar com o excedente. É pago semanalmente. Tem interesse? Ela respondeu: sim. 2 dias depois, a organização ligou diretamente para ela. Não apenas a contrataram, como ofereceram um contrato de longo prazo com valor 3 vezes maior que sua taxa anterior. E o detalhe: o contrato havia sido assinado no dia anterior ao início da prática da frase. A provisão já existia, mas ela precisou remover a névoa do medo e alinhar sua vibração por meio da declaração para caminhar até ela. Ela não perseguiu a bênção. Ela não implorou por ela. Ela falou na clareira e ela apareceu. Agora sua frase vive no espelho, no diário, nos lábios. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Seu excedente não é sorte, é lei. E a lei não faz acepção de pessoas, mas respeita estritamente a palavra falada. Então eu te pergunto: você vai falar para sair da sobrevivência? Você vai comprometer-se? Porque se você se comprometer, descobrirá, como ela descobriu, que a frase não apenas encerra a luta. Ela reescreve a história. Se você buscar nos evangelhos, não encontrará Jesus implorando, negociando ou hesitando. Você não o verá visualizando pães em cestos ou meditando para que os leprosos fossem curados. Você o verá falando, declarando, comandando. O método do mestre sempre foi a palavra falada. Ao mar ele disse: paz, aquieta-te. Não disse: por favor, acalme-se, fique quieto. Foi comando, não consolo. Aos mortos ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele não chorou no túmulo e esperou. Ele chamou, e o que estava preso não teve escolha senão obedecer. Ao homem no tanque de Betesda, deitado há décadas em enfermidade, Jesus não se sentou ao lado dele para empatizar. Ele declarou: levanta-te, toma tua cama e anda. Isso não foi crueldade, foi clareza. Jesus conhecia a lei espiritual. Ele conhecia o poder do decreto criativo. Ele disse em João 14:10: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Ou seja, o poder flui através do alinhamento falado. Quando alimentou os 5,000, o que ele fez? Pegou os pães, abençoou em voz alta e deu graças pela multiplicação antes que ela ocorresse. Ele falou a provisão em forma. Ele não esperou ter o suficiente. Ele declarou o suficiente. E ele disse algo mais, algo que muitos ignoram: obras maiores do que estas fareis. Ele não disse observareis. Ele disse fareis.
Você nunca foi feita para ser espectadora de milagres. Você foi feita para ser falante de milagres. A frase que encerra a luta com o dinheiro para sempre não é mágica. É ministério. É um reflexo da mesma lei que governava cada movimento de Jesus. O Pai dentro faz a obra, mas o Filho deve falar a palavra. Quando você diz, eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Você não está esperando. Você está fazendo o que Jesus fez. Você está entrando na teologia do comando divino. Você não está implorando para que o céu se mova. Você está se alinhando com o céu que já está em movimento. Você não está esperando o favor. Você está ativando a lei. Isso é o que separa o estudante metafísico do errante religioso. Um acredita que Deus está esperando. O outro sabe que Deus se move no momento em que a verdade é falada. Então fale como Jesus falou. Comande como Jesus comandou. Caminhe como Jesus caminhou, no ritmo da palavra criativa e da demonstração imediata. Haverá dias em que a frase parecerá seca. Quando sua voz parecer impotente, quando as palavras parecerem tolas, mecânicas, até absurdas. A mente vai gritar, não está funcionando. O saldo bancário não vai mudar, a aparência vai se apertar e o medo tentará um golpe final. Esse é o momento em que a maioria se cala. Mas você deve falar mais alto. A resistência não é prova de que não está funcionando. A resistência é prova de que o padrão antigo está morrendo. E como tudo que morre, ele resiste ao túmulo. Você deve falar a frase como um martelo, de novo e de novo e de novo, até que a casca do medo se quebre e seu espírito caminhe livre. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Isso não é repetição por repetição. É alavanca espiritual. Toda vez que você diz, grava um novo sulco no subconsciente. Toda vez que você diz, desamarra sua alma da escassez ancestral. Toda vez que você diz, o mecanismo interno da compensação divina se aproxima da forma. Você diz até que o medo se entedie. Você diz até que a dúvida perca seu eco. Você diz até que sua atmosfera se alinhe com sua autoridade. Alguns fardos não caem de uma vez. Algumas ilusões precisam ser faladas camada por camada. Não tema a repetição. Tema o silêncio. Porque o silêncio é onde a velha história sobrevive. Mas a palavra falada é onde a ressurreição começa. Você deve se tornar uma escriba do poder, falando a mesma lei até que a pedra seja removida. Não é como você se sente que determina o resultado. É o quão fielmente você fala. Declare, eu direi até que eu creia. Eu direi até que eu veja. Eu direi até que a porta se abra e escassez seja um nome ao qual eu não respondo mais. É assim que você toma domínio sobre a resistência. Não pela força de vontade, não pelo esforço, mas pela repetição legal da verdade. Levante-se, se puder. Sente-se ereta, se for necessário. Mas onde quer que esteja, entre em alinhamento. Sua coluna é seu cajado. Sua respiração é sua oferenda. Sua palavra é sua arma. Estamos prestes a liberar a frase que encerra a luta com o dinheiro para sempre. Não porque seja mágica, mas porque é lei metafísica falada com autoridade. Diga isso em voz alta comigo agora. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Mais uma vez, com total clareza. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Mais uma vez. Agora é lei. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Deixe isso se assentar em seu corpo. Deixe vibrar em seus ossos. Deixe cortar todo o contrato ancestral, toda a ilusão mental, todo o resíduo emocional de pobreza e pânico. Agora declare isso após mim. Minha palavra é o fim da luta. Minha voz é a porta para a provisão divina.
Eu não estou esperando pelo dinheiro. O dinheiro está esperando por mim. Deus não está atrasando. Eu estava atrasando, mas não atraso mais. Agora respire. Isso não foi uma frase, foi um decreto espiritual. Você não apenas disse, você carimbou no invisível. O céu ouviu. A terra está se alinhando. Você pode não ver instantaneamente, mas no momento em que falou, a lei foi acionada. No momento em que falou, a atmosfera tomou forma. No momento em que falou, o atraso perdeu sua força. Nunca mais diga, estou tentando. Nunca mais diga, espero que sim. Nunca mais diga, não sei como. Porque agora você sabe. Você sabe que a palavra é o como. Diga de novo amanhã. Diga quando receber pagamento. Diga quando a conta chegar. Diga antes da ligação. Diga quando se sentir rica. E especialmente quando não se sentir. Você não está repetindo por desespero. Você está repetindo por domínio. Você é uma comandante divina agora. E essa frase é sua espada espiritual. Diga, sinta, viva. E agora veja o dinheiro obedecer ao ritmo da sua boca. Que este seja o ponto de virada. Que este seja o momento final em que você confunde escassez com verdade. A luta não é real, mas a palavra é. E agora você a falou. Se essa palavra despertou algo em você, não saia em silêncio. Fale novamente. Comente abaixo com o decreto. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Escreva uma vez e deixe o céu ecoar de volta. Deixe sua voz ser vista. Deixe sua palavra se tornar visível. Isso não é apenas sobre engajamento, é sobre ativação. Um ato público de domínio privado. E se você sentiu a mudança, eu te convido a se inscrever. Não em um canal, mas em uma prática, um ritmo, um retorno, uma lembrança da sua autoridade divina. Volte diariamente, não por mais conteúdo, mas por mais alinhamento. Fale comigo novamente. Decrete novamente. Comande novamente. Porque sua vida não mudará assistindo. Ela mudará falando. E este canal estará aqui para te lembrar, não da sua escassez, mas da sua lei. Então agora, diga mais uma vez comigo. Eu lanço este fardo de escassez sobre o Cristo interior e vou livre para receber provisão ilimitada. Seu próximo capítulo financeiro não começa com esforço. Ele começa com sua próxima frase. Volte amanhã. Sua voz está esperando.